o modelo é aplicável, e eu disse que era, em Belém, porque conheço muito bem, e em Évora porque acho que tem as mesmas características principais que eu acho essenciais para o modelo resultar. É um território, um perímetro perfeitamente controlado, rodeado de muralhas, onde a variedade de património é imensa, museus, bibliotecas, monumentos, conventos, igrejas, etc. Onde as instituições que atuam no território não são muitas. É a Igreja, é a Fundação Eugênio de Almeida, é a Universidade, e depois há a Câmara também, que possui bastantes valores, e mais uma ou duas instituições. Portanto, não é difícil juntar essas instituições para se porem de acordo para aquilo que é aquilo que eu classifiquei de gestão integrada. E o que é que é importante? É que articula divulgação, horários, bilhética, recursos, uma oferta que chega às pessoas e que um site comum, as pessoas conheçam os horários, possam perceber as coisas que lhes interessam, enfim. E depois, obviamente, partilhar receitas, porque só assim é que conseguem que o espaço público melhore e todas estas instituições possam, no fundo, beneficiar desta junção de esforços. It's been a long journey. We're lucky that this model has been going for 120 years, but it's only in the last 20 to 30 years that it's grown so quickly. So everyone can follow this model, and I think it's the important factor is to make the visit change, to make a reason to come back more than one time. As I said in my presentation, only less than 10%, 5% of our visits are people paying to come once a year. 85% of our visits are members coming back several times, and they will only come back several times if the thing is beautiful and worth seeing, so that's good, but if there is a reason to come, and sometimes it's not heritage, sometimes it's Father Christmas, sometimes it's Easter, sometimes it's Halloween, sometimes there's a reason to come back, but often it's telling the story of the place in a different way, or telling the story of an era or an anniversary of a place. So in this year we are doing many things about World War I in our properties. So there's a reason to come in 2015 because of 1915. So we're always changing the offer as much as we can, and if you stay still, you go backwards. Efectivamente, los beneficios son claros cuando se utiliza el territorio como instrumento de gestión en el patrimonio. En primer lugar, porque se atiende mejor a la verdadera naturaleza del patrimonio cultural, que es siempre la relación con el lugar, con las personas, con las del pasado que hicieron las obras que hoy consideramos bienes culturales del patrimonio y con las que hoy lo cuidan, lo pueden gestionar. Por tanto, los beneficios siempre son claros, en primer lugar, desde el punto de vista técnico, también desde el punto de vista económico, porque si solamente es unilateral, es la administración la que atiende los bienes culturales y los ciudadanos solamente se dedican a pedir, pues es imposible, por muchos recursos que se pongan encima de la mesa, llegar a todo y en las condiciones que los ciudadanos requieren. Si son los ciudadanos los que toman la iniciativa, las comunidades locales, los agentes, pues la administración ayuda, hace una subvención, una utilidad que lo que hace es dinamizar lo que ya por propia naturaleza. Una estructura permanente, que no tiene por qué ser una fuerte estructura jurídica, pero sí una estructura de proyecto cultural permanente, es bueno que exista siempre, administrando la complejidad. A partir de ahí, pues otra cosa es que pueda haber un programa concreto, que en función de los ingresos que pueda haber un determinado programa o una financiación europea, o por un programa que requiere un empleo determinado que tiene que estar subvencionado, pues se puede circunscribir a un periodo concreto, pero en general yo creo que tiene que tener vocación de permanencia. I think
For industrial heritage, it's a bigger challenge because it's not as immediately attractive as maybe some other kinds of heritage, the big houses and the gardens, the more glamorous sites. But what we do have that maybe some other sites don't have is the appeal to a massive audience. If you consider that all industries have workers and the majority of the population, including myself, are workers, and our ancestors were workers. So in effect we are selling to people or explaining to people their story. And for me that's more democratic. You take someone to a factory where their grandparents worked, the connection is real and personal, and that is an opportunity to begin a relationship with that person that may or may not ultimately generate income, but usually does in some way, even if it's long term. Não vejo de outra forma o património. Ponto. Se o património existe hoje, na comunidade de hoje, numa cidade ou num lugar de hoje, é evidente que ele tem uma relação com esse lugar hoje. A maneira como o faz, ou como os incentivos ou os processos de mediação nessa relação podem ser diferentes, e acreditamos que aquilo que se faz em Portugal ainda é muito curto em relação às possibilidades e potencial que tem. Eu tenho uma ideia sobre este assunto que tem a ver com uma reflexão sobre o tema da criatividade em geral, e parte de um pressuposto que os lugares onde há mais memória são também os lugares onde há mais criatividade. E se pensarmos nisso à escala global, em muitas cidades que conhecemos, é por aí que vamos concluindo. O que significa que os lugares patrimoniais em Portugal são também passíveis de serem os lugares mais intensos do ponto de vista artístico e da criação contemporânea, os lugares mais vibrantes, só que muitas vezes são escondidos desses processos ou são retirados desses processos. E tem muito a ver com a forma como nós vemos a tutela sobre o património em Portugal. Sou completamente crítico deste modelo. O património é muitas vezes assumido como propriedade das tutelas públicas ou dos investigadores ou dos historiadores da arte, e é muito menos das pessoas, dos criadores, dos produtores de cada um desses lugares. E acho que essa revolução tem que ser feita ainda em Portugal. Tem a ver com alguma dimensão ideológica, mas mais do que isso tem a ver com a própria necessidade de abrir o debate, independentemente das ideias de cada um. E o debate não se abriu ainda. E é muito difícil ainda hoje que um criador possa usar os recursos patrimoniais nos seus processos criativos. É muito difícil obter licenças, é muito difícil obter autorizações, tem que validar muito do seu trabalho, como se também não fosse ele proprietário daquele lugar, como somos todos os da comunidade, muito lugar sincero. Pour les petits sites, les petits sites patrimoniaux, parce que la problématique est là, il faut jouer sur le réseau. C'est-à-dire que des grands monuments doivent pouvoir alimenter ou aider des monuments plus petits. Si ces monuments sont gérés d'une manière individuelle, effectivement, les petits monuments ne peuvent pas s'en sortir. Parce que pour qu'un monument soit viable, il faut des visiteurs. Donc si ce monument n'a pas la capacité d'être géré seul, il faut qu'il soit géré en réseau avec des monuments plus importants qui vont l'aider à pouvoir être mis en valeur dans le cadre d'une communication commune par exemple. Il peut y avoir des brochures communes avec des grands sites et des sites plus petits. Les grands sites font la promotion des petits sites. Bueno, yo creo que la gestión tiene que ser compartida, profesional, realizada por profesionales cualificados y compaginando cualquier equipo interprofesional en el desarrollo de las labores que afectan a la gestión del patrimonio cultural, implicando administración pública, implicando sector privado, implicando sector público, el tercer sector, que son las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, y la comunidad. Para mí eso es fundamental, que todos entendamos la necesidad de una gestión adecuada de ese bien y que todos aportemos algo para que ese bien sea gestionado de la forma más adecuada.
Hay varias organizaciones que agrupan a todos estos profesionales, tanto las de gestores culturales, que son las más específicas de la profesión, incluso hay una federación de asociaciones de gestores culturales en el territorio español, pero como os decía, en Iberoamérica hay una red de trabajo, de colaboración entre agentes sociales que trabajan para la gestión y el desarrollo cultural para conseguir desarrollo social. As a visitor, so let me share my views. Of course, there is such a huge patrimony here in Lisbon, and what I would say is that probably there is maybe it might improve the supply, having more coordination among the different actors. Probably I noticed that because it's a problem which we face in Italy all over the time. The idea that we have many private, public, no-profit actors operating in the same field, and it is not very easy to find coordination. Or you have different layers of government, the local, the regional, the national, and again it's not easy to coordinate their own strategies. Já não sou de ferro, já não sou de mais, como achava ontem. Quando os teus passos andam para trás, eu não vivo mais, nem te sei de cor.